Destrava Brasil fará a indústria do país mais competitiva, diz fundador do movimento. O podcast ND1 News é oferecido por iLux. Você é o luxo. Detalhes na reportagem de Felipe Moura. Podcast. ND1 News. ND1 News. Oferecido por iLux. Você é o luxo. A proposta de emenda à Constituição 110, a PEC que trata da reforma tributária, vai acabar com as distorções que oneram em excesso a indústria e permitir que os produtos brasileiros sejam mais competitivos no mercado internacional. Essa é a avaliação de Miguel Abuabi, fundador do movimento Destrava Brasil, que tem na aprovação da reforma tributária a principal bandeira. Eu, Felipe Moura, conversei com um empresário para entender quais os principais defeitos do sistema tributário do país, como está o ambiente político para análise do tema e de que forma a reforma vai impactar o bolso dos contribuintes. Nos últimos anos, a reforma tributária dividiu os holofotes com as reformas trabalhista e da Previdência, o que também acabou impedindo que ela avançasse. O senhor acredita que com o início de um novo governo e uma nova legislatura no Congresso Nacional, o ambiente está mais favorável para a aprovação da reforma tributária? O atual governo está muito empenhado nessa reforma tributária, mesmo porque vai trazer um crescimento significativo para a nossa economia. Então, se no passado, ou nas gestões anteriores, tínhamos senadores motivados e que estariam votando isso na CCJ, mas tinha, por outro lado, aqueles que não estavam confortáveis e até mesmo, como não havia uma motivação maior do Executivo, isso não teve a prioridade. Eu acho que hoje, pela prioridade que está sendo dada pelo Executivo, os presidentes das casas vão sim agilizar, e eu tenho certeza, que o Rodrigo Pacheco, enfim, através da CCJ, venha a dar andamento e com uma certa urgência na PEC 110, que é a proposta que está pronta para ser votada. E quais são os principais defeitos do sistema tributário brasileiro? Quando nós temos um problema complexo, nós temos que entender, na verdade, os efeitos que nos incomodam. Por que nós queremos mudar? Então, o que nos incomoda, eu digo que incomoda o governo, é evidente, sonegação, inadimplência, informalidade, que é muito grande no nosso país, é a guerra fiscal. Os nossos produtos não são competitivos no mercado internacional e também não são competitivos no Brasil, e isso gera uma série de outros efeitos. Então, enquanto essas causas raízes não forem resolvidas, nós não teremos uma arrecadação eficiente e nós não teremos uma geração de emprego adequada para até mesmo o nível salarial do nosso trabalhador. E Miguel, por que os produtos brasileiros são pouco competitivos? Outra causa raiz muito grave é que os impostos são cumulativos. O nosso trabalhador ganha pouco, mas a mão de obra é cara. Não dá para entender. Quando você tem uma cadeia de produção mais longa, os impostos que você pagou referente à mão de obra, ao trabalhador, nas etapas anteriores, eles não são creditados. E na etapa seguinte, mais uma vez, você tem novos impostos sobre o trabalho que não são creditados. E isso prejudica extremamente os produtos intensos de mão de obra que nós, Brasil, gostaríamos de exportar. A acumulatividade dos impostos é uma das principais críticas do setor industrial ao atual sistema tributário brasileiro. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o setor tem uma carga tributária de 46,2% contra 22,1% dos serviços, por exemplo. A indústria é mais prejudicada do que os demais setores e a PEC 110 ou PEC 45 acabam com essa distorção? Sim, ambas as propostas vêm eliminar as causas raízes. Então, o tal do imposto cumulativo é eliminado, não existe mais. Talvez esse seja um dos maiores problemas. Então, quando você pega os produtos primários, que seria soja, enfim, os grãos, ou os minérios de ferro, a mão de obra
agregada é muito baixa. Nós estamos vendendo o que tem de mais primário no nosso país e que depois a gente importa de novo aço, importa um monte de coisa, importa carro de aço que foi exportado lá para fora. Se fizessem aqui, teria sido muito caro. Então, a cada nova etapa de industrialização, uma cadeia longa, como é uma cadeia automotiva, o produto fica caro demais e deixa de ser competitivo. Então, a indústria, a CNI, aqueles que realmente agregam muita mão de obra, lamentavelmente não estão sendo competitivos. Então, se a nossa mão de obra não levar todo esses impostos cumulativos, a nossa mão de obra ela vai ser barata e os produtos, depois de 4, 5, 10 níveis na cadeia, serão produtos competitivos no mercado internacional. É evidente que se os produtos ficarem mais competitivos, será melhor para as empresas, os consumidores e o próprio governo. Mas, na prática, de que modo a reforma tributária vai impactar a vida das pessoas? No curto prazo, não vai haver um impacto muito grande, porque não terá aumento de alíquotas, e principalmente quando você fala de bens de consumo, que é comprar arroz, feijão, farinha, açúcar, leite, isso não vai mudar nada. Mas depois de 1 ou 2 anos de implementação dessa reforma, isso vai ser tão significativo porque a credibilidade do país vai aumentar, o produto vai ser um produto competitivo e nós vamos atrair capital do exterior e nós vamos gerar muito emprego e a população em geral, o trabalhador vai ter mais emprego, vai ganhar mais. Obrigado pela entrevista. Conversei com o fundador do movimento Destrava Brasil, o empresário Miguel Aboab, e explicou por que a reforma tributária será positiva para a indústria e a competitividade dos produtos nacionais. Disse que o ambiente político para análise da proposta está favorável e que ela vai gerar mais emprego e renda para os brasileiros. Reportagem Felipe Moura.